O som seco das rodas da maca ecoava pelo corredor de azulejos brancos. O cheiro a antisséptico, tão característico do hospital, invadia-me as narinas. Um aroma que me era mais familiar do que o da comida da minha própria cozinha. Eram mais das 2 da madrugada e o meu turno da noite já deveria ter terminado há horas, não fosse por um meningioma complexo que exigia uma intervenção urgente. Após 12 horas de pé na sala de operações, sentia apenas uma dor aguda nas omoplatas e as costas completamente rígidas. Sou a Leonor, a neurocirurgiã de tumores mais prestigiada deste hospital. O meu trabalho consiste em arrancar vidas à morte. Um trabalho que exige uma precisão absoluta e um coração de gelo. Caminhava com relutância em direção ao elevador, desejando apenas desabar sobre o catre da minha sala de descanso. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Diogo, meu marido. Acabei de terminar a reunião. Que exaustão, querida. Paris está fria esta noite. Sorri, um dos poucos sorrisos do dia. Escrevi uma resposta. Eu também acabei de sair de uma cirurgia. Dorme cedo. Cuida-te muito. Amo-te. O Diogo estava numa viagem de trabalho de 2 anos em França, num programa de investigação colaborativa que, segundo ele, era uma oportunidade de ouro para a sua carreira como professor catedrático. Estávamos separados há quase 1 ano, e todo o nosso contato resumia-se a mensagens de texto e chamadas apressadas. Sentia a falta dele, mas estava orgulhosa. O elevador apitou e as portas abriram-se. Entrei, mas parei abruptamente. Um homem familiar esperava nervosamente no corredor em frente, mesmo em frente à porta da ala da maternidade. O meu coração pareceu parar por um instante. Era o Diogo em carne e osso, não em Paris, mas aqui. A poucos metros de mim, a minha mente ficou em branco. Vestia a camisa azul clara que eu mesma lhe tinha passado a ferro e colocado na mala. Parecia um pouco mais magro, com o cabelo curto e bem penteado. Andava de um lado para o outro, com o rosto cheio de preocupação, olhando constantemente para a porta da sala de partos. Saí do elevador. Os meus pés pesavam como chumbo. Diogo, a minha voz não foi forte, mas no silencioso corredor do hospital, à meia-noite, ressoou com uma clareza espantosa. O Diogo sobressaltou-se, virou-se bruscamente e, ao ver-me, o seu rosto descompôs-se. A preocupação transformou-se instantaneamente em pânico absoluto. Os seus olhos arregalaram-se e ele balbuciou. Leonor, o que fazes aqui? Uma pergunta ridícula. O que faço eu num hospital? Sou médica. Estou de serviço, disse, esforçando-me por manter a calma apesar do turbilhão no meu peito. A pergunta certa é: o que fazes tu aqui? Não devias estar em Paris. O Diogo, sem jeito, olhou de soslaio para a sala de partos e depois para mim. Voltei ao país de improviso. Não tive tempo de te avisar. Vim visitar um amigo cuja mulher está a dar à luz. Esbocei um sorriso torto. Que tipo de amigo te deixa tão preocupado a ponto de estares aqui às 2 da madrugada? Que amigo é mais importante do que avisar a tua mulher de que voltaste a casa? Nesse exato momento, uma parteira saiu da sala de partos com uma pasta na mão. Senhor Diogo, é o marido da paciente Inês, certo? Pode passar para tratar da documentação do bebê. Correu tudo bem. Mãe e filho estão perfeitos. As palavras marido e paciente atingiram a minha cabeça como 2 marteladas. O Diogo empalideceu. Já não conseguia manter a sua falsa compostura. Querida, deixa-me explicar. Não é o que pensas. Não é o que eu penso. Ri-me. Um riso gélido que ressoou no meu peito. Então, o que é? Explica-me, Diogo. Olhei fixamente nos olhos do homem que amara, por quem me sacrificara e em quem confiara cegamente. O homem que eu acreditava estar a trabalhar dia e noite pela sua carreira do outro lado do continente, afinal estava aqui, na mesma cidade, e acabara de ter um filho com outra mulher. A porta da sala de partos abriu-se novamente. Desta vez, empurravam uma cama na qual jazia uma rapariga muito jovem com o rosto pálido pelo cansaço, mas com um olhar radiante de felicidade.
Diogo, o nosso filho. Então, viu-me de pé em frente ao Diogo. O sorriso desvaneceu-se dos seus lábios. Querido, quem é esta senhora? O Diogo ficou petrificado, com gotas de suor a perolar na sua testa. Não sabia como me apresentar, como a sua esposa ou como a amiga que acabara de mencionar. É a doutora Leonor, uma colega do hospital. Uma colega. Repeti essas duas palavras na minha mente. Tinham um sabor amargo na minha garganta. 10 anos de casamento, 10 anos de sacrifício, e agora eu era uma colega. A jovem Inês pareceu aliviada, mas a sua alegria durou pouco. O chefe do departamento de ginecologia aproximou-se a toda a pressa, com uma expressão grave. Senhor Diogo, é o pai do bebê, certo? Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa ao meu filho? Perguntou o Diogo com urgência. O menino está a ter convulsões. Acabamos de lhe fazer uma ecografia transfontanelar de urgência. O chefe de departamento parou e olhou para mim. Doutora Leonor, que sorte que ainda está aqui. Imediatamente virei-me para ele, tentando afastar os meus problemas pessoais. O que se passa, doutor? Detectamos um tumor de grande dimensão no ventrículo cerebral do recém-nascido. É muito grande e está a exercer uma compressão severa. O bebê está em estado crítico. Virou-se para o Diogo. Precisamos de operar de imediato. E a única pessoa neste hospital, e provavelmente em todo o país, capaz de realizar uma cirurgia tão complexa num neonato, é a doutora Leonor. A ironia do destino fez-me querer rir às gargalhadas. O Diogo e a Inês ficaram de pedra. O rosto da Inês tornou-se lívido, sem uma gota de sangue. Olhou para mim, depois para o Diogo, e a sua expressão passou do espanto ao terror. Após um segundo de paralisia, o Diogo atirou-se a mim, agarrando-me o braço com força. A sua mão tremia e estava gelada. Leonor, tens de o salvar. Tens de salvar o meu filho, gritou, esquecendo qualquer tentativa de dissimulação. Rogo-te, Leonor, és a melhor cirurgiã. Olhei friamente para a mão que se agarrava à minha. Essa mesma mão tinha me abraçado, tinha me feito promessas. Agora, suplicava-me que salvasse o filho que tivera com a sua amante. O paciente é minha responsabilidade. Soltei-me do seu aperto. A minha voz era monótona e sem emoção. Seja filho de quem for, farei tudo o que estiver ao meu alcance. É a minha ética profissional. Virei-me para o chefe de ginecologia. Preparem a sala de operações. Transfiram o neonato para a neurocirurgia. Preciso da minha melhor equipa. Imediatamente. Não voltei a olhar para o Diogo, nem para a rapariga chamada Inês. Afastei-me, voltando a vestir a minha bata branca. Naquele momento, não era a Leonor, a esposa traída. Era a doutora Leonor, e tinha uma neurocirurgia neonatal extremamente crítica à minha espera. As luzes da sala de operações brilhavam intensamente, focadas no corpo frágil que jazia sobre a mesa. O bebê, com apenas algumas horas de vida, era tão pequeno como um gatinho. O seu peito subia e descia debilmente, assistido por um ventilador. O tumor era ainda maior do que a ecografia mostrara. Estava numa localização perigosíssima, entrelaçado com nervos vitais e a comprimir o centro motor. Um único erro, um tremor de 1 milímetro na minha mão, e esta criança morreria na mesa. Ou, se sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo. Afastei todos os pensamentos que me distraíam. Já não existiam o Diogo, nem a Inês, nem a traição. Na minha mente só havia a anatomia, o tumor e esta vida tão frágil. A cirurgia durou 14 horas. Quando dei o último ponto, o sol já despontava no céu do dia seguinte. O tumor fora, removido com um sucesso milagroso. O ritmo cardíaco do bebê mantinha-se estável, mas eu não podia descansar. Outras 3 cirurgias, todas elas complicadas, já estavam agendadas e esperavam por mim. Mal tive tempo de beber um copo de água com açúcar, vestir um pijama de bloco limpo e continuar com o meu trabalho. O ritmo frenético do hospital engoliu-me. 36 horas seguidas com 4 cirurgias cerebrais de alta tensão. Quando saí da última sala de operações, mal sentia as pernas.
O meu corpo estava destroçado, mas o meu cérebro tinha de permanecer alerta. O Diogo e a Inês continuavam à espera, ambos com aspecto abatido e olheiras profundas. A mãe do Diogo, a quem eu chamara mãe durante 10 anos, também estava presente. Estava sentada a abraçar a Inês para a consolar. Ao ver-me, levantou-se de imediato, mas o seu olhar já não tinha o carinho de antes. A cirurgia terminou, anunciei com a voz rouca pelo cansaço e pela desidratação. Removemos o tumor por completo. O bebê está fora de perigo. O Diogo soltou um suspiro de alívio. Ele e a Inês olharam um para o outro, radiantes de alegria. Obrigado, Leonor. Sabia que ias conseguir, disse o Diogo apressadamente, com um tom agradecido. A Inês também tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, doutora, mas interrompi-os. O sorriso dos três congelou instantaneamente. Respirei fundo. Embora não quisesse, tinha de lhes comunicar a verdade médica. No entanto, o tumor era demasiado grande. Esteve a comprimir o centro neuromotor durante muito tempo, mesmo desde que estava no útero. Embora tenhamos libertado completamente a pressão, a probabilidade de o cérebro ter sofrido um dano permanente é muito alta. O Diogo franziu o sobrolho. Dano permanente? O que queres dizer? Que há risco de paralisia cerebral, disse sem rodeios. Segundo a literatura médica mundial, para um tumor deste tipo nesta localização, o prognóstico é de 90% de sequelas de paralisia cerebral. É possível que a criança não consiga andar nem valer-se por si mesma. A família deve preparar-se. Falei como uma médica a informar de um risco médico inevitável. Mas para eles, as minhas palavras adquiriram um significado completamente diferente. O ambiente tornou-se denso. A alegria de antes desvaneceu-se sem deixar rasto. A Inês, a estudante de 22 anos, abriu a boca, os seus olhos esbugalhados a olharem-me fixamente. O espanto transformou-se em pavor e rapidamente encheu-se de um ódio demencial. Paralisia cerebral! Gritou, a sua voz aguda a ressoar no corredor. Ela diz que o meu filho vai ter paralisia cerebral. De repente, começou a tratar-me por você. Uma mudança de tratamento cheia de provocação. Foi você, gritou, apontando-me com o dedo. Você fê-lo de propósito. Está com ciúmes? Com ciúmes porque é estéril. E ao ver que o meu marido teve um filho comigo, agiu com maldade. Fiquei gelada. Depois de 36 horas a desdobrar-me para salvar uma vida, era isto que recebia? A acusação de ser estéril? A minha ex-sogra, que sempre me pressionara com o tema dos filhos, juntou-se ao coro. Meu Deus, Leonor, como pode ser tão cruel? O Diogo só cometeu um deslize. És a mulher dele, devia ser compreensiva. Em vez disso, prejudicas o meu neto com a tua maldade. Mulher sem escrúpulos. Olhei para o Diogo, o homem por quem sacrificara a minha juventude, até a minha capacidade de ser mãe, para impulsionar a sua carreira. Esperei uma palavra de defesa. Esperei que ele, como professor catedrático, como homem culto, entendesse que o que acabara de dizer era ciência médica, não uma vingança pessoal. Mas o Diogo não o fez. Olhou-me com olhos frios e acusadores. Interpôs-se entre a Inês e a sua mãe, como se as protegesse de mim. Leonor, não esperava que fosses este tipo de pessoa, disse entre dentes. Seja como for, é o meu filho. Como pudeste fazer-lhe isto? Não mereces ser médica. És um demônio. Fazer-lhe isto, repeti cada palavra. Não mereço ser médica. O esgotamento de 36 horas desvaneceu-se. Uma corrente gelada percorreu-me as costas. Então, este era o seu verdadeiro rosto, a família do rapaz de uma aldeia do Alentejo com dificuldades, a quem eu e a minha família tínhamos ajudado e apoiado sem reservas. O desprezo cresceu dentro de mim. Tinha salvo a criança, tinha cumprido o meu dever como médica, mas salvara a pessoa errada. Salvara o filho de um traidor e agora eles viravam-se para me morder. 36 horas de esgotamento, 4 cirurgias cerebrais de vida ou morte. E agora estas acusações sujas, estéril, demônio, agiu com maldade.
Tudo se abateu sobre mim. O cansaço extremo do meu corpo pareceu ser dissipado por uma rajada de ar glacial. Endireitei-me. A indignação deu-me uma força e uma lucidez aterradoras. Olhei diretamente para o Diogo, o marido que um dia amei. O que acabaste de dizer? Que eu lhe fiz alguma coisa? Acaso não é verdade? Agora já não precisava de dissimular. Cerrou a mandíbula. Estás com ciúmes de nós. Como não podes ter filhos, quando viste que a Inês me deu um filho varão, decidiste destruí-lo. Cruel. Um filho varão. Repeti. Ah, então era isso, o que a mãe dele sempre me sussurrava ao ouvido. Se não podes parir, vai-te embora e deixa que outra o faça. A Inês, embora estivesse numa cadeira de rodas, cerrou os dentes e insultou-me. Não te bastava roubares-me o marido, que agora também fazes mal ao meu filho. Roubar-te o teu marido? Soltei uma gargalhada. A minha risada ressoou no silencioso corredor do hospital ao amanhecer. Várias enfermeiras e familiares de pacientes ao longe começaram a olhar com curiosidade na nossa direção. Aproximei-me. Plaf! Uma bofetada rápida e certeira. Usei toda a força que me restava. As 5 marcas dos meus dedos ficaram impressas na bochecha do Diogo. Ele ficou atônito. Não podia acreditar que eu, a sua esposa sempre doce e abnegada, me atrevesse a levantar-lhe a mão. Esta bofetada, disse com a voz a sibilar entre os dentes, é pelos teus 10 anos de enganos. Virei-me para a Inês. A jovem olhava-me com os olhos arregalados, aterrorizada. Plaf! Outra bofetada, ainda mais forte, e esta é pelo teu descaramento e pela tua ignorância. Acusas uma neurocirurgiã que acaba de salvar o teu filho. Em que te baseias? Atreves-te a bater-me? Gritou a Inês, cobrindo o rosto. Bato-te porque te atreveste a insultar a minha capacidade de ser mãe, rosnei. A minha ex-sogra atirou-se a mim, levantando as mãos para me arranhar. Atreves-te a bater na minha nora e no meu neto? Dei um passo atrás, com o olhar afiado como um bisturi. Cale-se, você também é mulher. Como pode dizer palavras tão venenosas? O Diogo, já recuperado do choque, lançou-se na minha direção, levantando a mão para me empurrar. Leonor, estás louca? Estou louca? Olhei-o diretamente nos olhos. Sim, estou louca. Louca por ter confiado em alguém como tu. Diz-me uma coisa, Diogo. Não era suposto estares numa viagem de trabalho de 2 anos em Paris? Esta pergunta foi como um balde de água fria para os 3. O Diogo parou abruptamente, com a mão suspensa no ar. Sorri com desdém, apontando para a Inês e para o bebê que jazia numa incubadora a poucos metros. Esta é a tua viagem de trabalho? Este é o projeto de investigação de que me falavas? Enganaste-me a mim e a toda a minha família. A minha ex-sogra estava estupefacta. Balbuciou. Leonor, o quê? O que dizes? Ele está em Paris. Pergunte ao seu querido filho, disse, sem o menor pingo de respeito. Há quanto tempo está aqui? Como nos enganou a mim e a minha família? Andou a usar o meu dinheiro para sustentar a sua amante e ter um filho com ela. O rosto do Diogo tornou-se cinzento. Não podia negar. Todos os olhares curiosos à volta compreenderam a situação. Começaram a sussurrar. Um escândalo de ciúmes. Não, isto era uma fraude, e a vítima era a sua neurocirurgiã mais brilhante. Olhei para o Diogo, para a Inês e para sua mãe, as 3 pessoas que um dia considerei a minha família, que agora se revelavam como um bando de parasitas imundos. Ouçam-me bem, disse, alto o suficiente para que eles e todos os outros me ouvissem. Primeiro, salvei o vosso filho seguindo estritamente a minha ética profissional. O risco de paralisia cerebral deve-se ao tumor, não a mim. Segundo, a partir deste momento, tu e eu, Diogo, não temos mais nada para falar. Vemo-nos no tribunal. Virei-me e fui-me embora, sem me dignar a olhar para eles nem por mais um segundo. Ouvi os soluços da Inês, os insultos da minha ex-sogra e a voz do Diogo a chamar-me, desesperado. Não me importei. Caminhei diretamente para o meu gabinete e fechei a porta com um estrondo. O meu mundo tinha desabado, sim, mas agora começava a minha vingança.
O silêncio envolvia o meu gabinete. A primeira luz do amanhecer entrava pela janela, iluminando os diplomas e prêmios de medicina pendurados na parede. Deixei-me cair na poltrona. Só então meu corpo sentiu o esgotamento extremo, mas a minha mente estava mais lúcida do que nunca. A imagem do Diogo, o rapaz da província que se fizera a si mesmo, apareceu com uma clareza brutal. Conheci-o quando ambos éramos internos de medicina. Eu era filha de uma prestigiada família de médicos de Lisboa. O Diogo, como ele sempre se orgulhava em dizer, era um rapaz pobre de uma aldeia no Alentejo, sem nada mais do que a sua inteligência e a sua ambição. Senti-me atraída precisamente por isso. Pensei que ele era autêntico, diferente dos rapazes de boas famílias que só sabiam depender das suas famílias. Os meus pais opuseram-se no início. O meu pai, um médico veterano, uma eminência na sua área, tinha um julgamento infalível. Não confio no olhar desse rapaz, Leonor, disse-me ele. A ambição dele é desmedida, fará o que for preciso para conseguir o que quer, mas desobedeci ao meu pai. Amava o Diogo, acreditava no nosso amor. Casámo-nos. Usei as minhas poupanças e a ajuda dos meus pais para comprar a nossa primeira casa, uma moradia em Cascais. O Diogo queria fazer o doutoramento. Apoiei-o. Tu concentra-te em estudar. Eu trato da parte econômica, disse-lhe. Lancei-me a trabalhar como uma máquina. Além das minhas horas no hospital, dava aulas e escrevia artigos. Cada euro que ganhava era destinado aos seus estudos e a construir a sua carreira. Há 5 anos, engravidei. Foi precisamente quando o Diogo estava imerso na sua tese de doutoramento, a parte mais crucial. Quando lhe dei a notícia, ele não se alegrou. Franziu o sobrolho. Querida, estou num momento muito delicado e tu estás prestes a ser chefe de secção. Um filho agora complicar-nos-ia a vida aos dois. E se esperássemos um pouco? O seu esperar um pouco significava que eu abortasse. Chorei muitíssimo, mas por amor a ele, por acreditar na sua promessa de que mais tarde teríamos uma equipa de futebol, cerrei os dentes e aceitei. Nunca imaginei que aquele aborto me causaria complicações. O médico disse-me que as minhas possibilidades de voltar a engravidar eram muito baixas, quase nulas. Escondi-lhe isso. Temia desapontar. Lô, sofri em silêncio. E agora ele e a sua amante atreviam-se a usar a palavra estéril para me humilhar. A dor e o ódio remoinharam no meu peito. Não só me tinha roubado o meu dinheiro, como também me tinha roubado o meu único filho, o meu direito a ser mãe. Depois, quando terminou o doutoramento, quis um lugar na universidade, uma cátedra. Disse que era o sonho da sua vida. Foi o meu pai, o mesmo que se opusera a ele, que por amor à sua filha teve de usar os contactos que cultivara durante toda a sua vida, usar o seu prestígio como aval. Moveu influências, apresentou o Diogo a pessoas influentes. O Diogo foi nomeado professor associado e depois catedrático com uma rapidez espantosa. Tornou-se o professor catedrático mais jovem da faculdade. Pavoneava-se, acreditando que tudo se devia ao seu talento. Esqueceu-se de que, sem o trampolim que a minha família lhe proporcionara, continuaria a ser um simples doutor, à espera da sua vez, numa longa fila. E a viagem de trabalho a Paris também foi ideia e gestão do meu pai. Afinal, usar a fachada que a minha família lhe criara para me enganar, para construir uma nova família. Tinha um plano de fuga preparado, tinha um filho varão, uma amante jovem. Só esperava o momento oportuno para me descartar. Este engano não foi um deslize momentâneo. Foi um plano meticulosamente calculado durante anos. Tinha me enganado a mim e aos meus pais. Cerrei os dentes. As lágrimas já não caíam. Se ele fora calculista, eu também o seria. Se queria uma guerra, dar-lhe-ia uma que jamais esqueceria. Tinha me tirado demasiado. Era hora de recuperar tudo. Não fui à casa. Liguei ao diretor do hospital, um bom amigo do meu pai. Mantive a voz firme. Acabei de ter um problema familiar muito grave. O meu marido, bem, o Diogo, tem um filho com outra. Acabei de operar essa criança.
Houve um silêncio de vários segundos do outro lado da linha. Ele estava atônito. Preciso de uma licença sem vencimento. Preciso dos 2 meses, a que tenho direito por lei. Claro, aprovo-a agora mesmo. Descansa, Leonor. Se precisares de alguma coisa, liga-me. Obrigada. A primeira coisa que fiz foi ligar a um advogado. Não ao da família, mas ao Lourenço. O Lourenço fora médico antes de estudar direito. Era especializado em casos de negligência médica e divórcios complexos. Era brilhante, frio e, o mais importante, odiava a falsidade. Diga, Lourenço, sou a Leonor. Doutora Leonor, o que se passa para me ligares tão cedo? Quero o divórcio e preciso que me ajudes com algo imediatamente. Contei-lhe a história em traços gerais. O Lourenço apenas emitiu um aham, sem se surpreender, como se já tivesse visto de tudo. Ele enganou-me e teve um filho fora do casamento. Quero que o tribunal ordene o congelamento de todos os nossos bens de imediato. Suspeito que ele tentará movimentar o dinheiro. Tens provas? Tenho. Provas irrefutáveis, mas por enquanto não quero apresentá-las. Agora só preciso que solicites o congelamento de bens, todas as contas conjuntas, todas as propriedades. De acordo, envia-me a lista de bens e os seus dados. Apresentarei o requerimento no tribunal esta mesma manhã. Desliguei e imediatamente redigi um e-mail detalhado. A moradia onde vivíamos. Os meus pais deram-nos o dinheiro para o terreno e construímos-la em nome dos 2. O apartamento de luxo no Chiado era meu antes do casamento, um presente dos meus pais, mas fui tão estúpida que deixei a minha sogra viver nele. 2 carros e 3 contas bancárias conjuntas onde depositara a maior parte das minhas poupanças e do meu salário. O patrimônio conjunto em nome de ambos ascendia a não menos de 5 milhões de euros. Fiz tudo como um autômato, rápido, preciso, sem hesitar. Quando terminei, conduzi até a nossa casa. Precisava de tomar um duche e de me trocar. A casa estava fria. Tudo continuava igual a quando saí 36 horas antes, só que o dono de tudo aquilo mudara. Fui diretamente ao escritório do Diogo. Tudo estava arrumado. Ele era uma pessoa meticulosa, mas eu sabia onde guardava os seus segredos. Abri a gaveta, nada. Abri o cofre, nada. Mas eu sabia que ele tinha uma conta privada. Liguei novamente ao Lourenço. Investiga mais uma coisa. É muito provável que ele tenha uma conta privada na sucursal portuguesa de um banco suíço. Uma vez, gabou-se de ter um fundo de emergência para catedráticos. Entendido, respondeu o Lourenço, seco. Tinha de bloquear todas as suas vias de escape. Queria um filho, uma nova família. Perfeito. Teria de o sustentar com as suas próprias mãos, começando do zero. Tal como esperava, uma semana depois, o Diogo não me ligou, apenas me enviou uma mensagem. O que fizeste com as contas? Não respondi. Ligou-me freneticamente, mas bloqueei o número dele. E exatamente 2 semanas depois, com todas as contas congeladas, recebi uma citação do tribunal. O Diogo tinha me processado pelo divórcio. Tinha se antecipado, ou pelo menos era o que ele pensava. Estava sentada em frente ao Lourenço no seu escritório. A petição de divórcio do Diogo sobre a mesa. Ele processa-te, disse o Lourenço, ajustando os óculos, pedindo o divórcio por diferenças irreconciliáveis. E, o mais importante, exige a divisão de 50% dos bens comuns. 50%. Sorri com desdém. Exatamente. Mostra-se muito seguro. Na petição, alega que ele, como catedrático de prestígio, era a principal fonte de rendimento, enquanto tu, como médica, tinhas um trabalho menos estável. Insinua até que tens problemas psicológicos, ciúmes patológicos e que era impossível manter o casamento. Ele tem a certeza de que não tens provas. Exatamente. Pensa que o que aconteceu no hospital foram apenas palavras, sem nenhuma evidência sólida. Engana-se. Abri a minha mala com calma e tirei um pequeno saco de plástico. O Lourenço arqueou uma sobrancelha. Dentro havia alguns cabelos, isto é, cabelo do Diogo. Tirei-o da escova dele em casa.
Tirei outro saco, ainda mais pequeno. Dentro, apenas uns finos cabelos de bebê. E isto, disse, é cabelo do recém-nascido. Recolhi-o quando lhe rapei a cabeça para o preparar para a cirurgia. É um procedimento obrigatório, para garantir a asepsia total. O Lourenço olhou-me. O seu olhar já não era o de um advogado, mas o de um ex-médico cheio de admiração. Ele entendeu o que eu tinha feito. ADN, disse o Lourenço. Um golpe mortal. Exato. Quero que ele caia na sua própria armadilha. Deixemos que seja arrogante. Deixemos que exija os seus 50%. Queres contraprocessar agora por adultério e ocultação de paternidade? Não. Deixa que ele continue com o processo dele. Quero que ele se apresente perante o juiz. Exija com confiança o que acha que é seu. E então mostrar-lhe-ei que não só não receberá um cêntimo, como sairá de lá com a marca de adúltero. É temível, doutora Leonor. Só estou a recuperar o que é meu. O primeiro dia no tribunal foi apenas um ato de conciliação. O Diogo apareceu. Tinha um aspecto abatido, mas tentava manter a pose digna de um catedrático. Ia acompanhado de um advogado novato. Olhou-me com ódio. Provavelmente não entendia por que é que eu estava tão calma. O juiz perguntou: Senhor Diogo, mantém o seu pedido de divórcio e a divisão de 50% dos bens? O Diogo pigarreou. Sim, meritíssimo juiz. A Leonor e eu já não temos sentimentos um pelo outro, e o patrimônio comum foi construído principalmente graças ao meu esforço. Permaneci em silêncio, a ouvir as suas mentiras. Senhora Leonor, tem algo a alegar? Olhei para o juiz. Não aceito a conciliação e não concordo com esta divisão de bens. Apresentarei provas no julgamento principal que demonstrarão que o senhor Diogo não tem direito a receber absolutamente nada deste patrimônio. O Diogo sorriu com desdém. Acreditava que eu estava a blasfemar. Bem, que continuasse a pensar assim. 3 semanas depois, realizou-se o julgamento principal do nosso divórcio. Cheguei ao tribunal com total serenidade. Os meus 2 meses de licença tinham me dado tempo para recuperar e preparar tudo meticulosamente. Recuperar o meu aspecto tranquilo e profissional de neurocirurgiã de elite. O Diogo também chegou. Parecia mais desgastado, mas continuava a tentar aparentar a sua fachada de intelectual. Ao seu lado, o mesmo advogado jovem. Ao ver-me, o seu olhar brilhou com ódio. O congelamento dos seus bens claramente tinha mergulhado na miséria a sua vida, a da sua nova amante e a da sua exigente mãe. Precisava do dinheiro e estava convencido de que obteria os seus 5 milhões de euros. O julgamento começou. O advogado do Diogo falou sem parar, apresentando um sem fim de provas dos rendimentos do Diogo, dos seus projetos de investigação, das suas publicações internacionais. Tentava demonstrar que, durante os 10 anos de casamento, o Diogo fora o pilar econômico. Meritíssimo juiz, disse o advogado com arrogância, o meu cliente é um catedrático de prestígio, um talento excepcional para este país. Todo o patrimônio comum, incluindo a moradia e os carros, provém dos seus rendimentos, bônus. A senhora Leonor, embora seja médica, tem rendimentos incomparáveis. Exigimos uma sentença justa que divida 50% do patrimônio, equivalente a 5 milhões de euros para o meu cliente. O Diogo ouvia, assentindo, satisfeito. Até me lançou um olhar de superioridade, como se conceder-me os outros 50% fosse um ato de generosidade. Eu apenas sorri. Chegou a vez do meu advogado, o Lourenço. Não se apressou, levantou-se e ajustou os óculos. Meritíssimo juiz, a parte demandante, expôs com grande eloquência os méritos do senhor Diogo. Mas omitiram um detalhe crucial, disse o Lourenço lentamente. Esqueceram-se da verdadeira razão da ruptura deste casamento. O advogado do Diogo interrompeu. Já deixamos claro que se deve a diferenças irreconciliáveis. A senhora Leonor sofre de ciúmes patológicos. Ciúmes patológicos. O Lourenço arqueou uma sobrancelha. Bem, então permitam-nos apresentar as provas desses ciúmes patológicos. O silêncio apoderou-se da sala. O Lourenço olhou diretamente para o Diogo. Senhor Diogo, conhece uma tal de Inês,
de 22 anos, estudante da Universidade de Lisboa, o Diogo sobressaltou-se, empalidecendo ligeiramente. É uma aluna minha. Uma aluna. O Lourenço sorriu com ironia. Então diga-me, o menino chamado Tiago, nascido no Hospital de Santa Maria, há um mês, é o produto de investigação entre si e essa aluna? O Diogo levantou-se de um salto. O quê? O que está a dizer? Isso é uma calúnia, uma difamação. O Lourenço dirigiu-se ao juiz. Meritíssimo juiz, para demonstrar a veracidade das nossas afirmações e provar que o senhor Diogo violou gravemente a lei do casamento e da família, enganando a sua esposa e tendo um filho fora do casamento, solicitamos apresentar os resultados de um teste de ADN. O Lourenço colocou um dossiê sobre a mesa. Este é o relatório de um dos laboratórios mais prestigiados do país. As amostras analisadas são cabelo do senhor Diogo e cabelo do recém-nascido mencionado, obtido durante a preparação para uma cirurgia de um tumor cerebral. O resultado, uma coincidência de paternidade de 99,9%. Prova irrefutável. O Diogo ficou mudo, o seu rosto passou do vermelho ao cinzento, cambaleou quase caindo, não podia acreditar. Não entendia como eu conseguira uma amostra de cabelo do bebê. Olhei-o com os olhos frios como o gelo. Ao salvar o seu filho, obtivera a arma definitiva para acabar com ele. O advogado do Diogo também ficou sem palavras. O Lourenço continuou. Não houve apenas uma violação sentimental. O senhor Diogo também tentou ocultar bens. Imediatamente após a doutora Leonor descobrir o engano, em menos de 24 horas, tentou transferir uma grande soma de dinheiro de uma conta conjunta para uma conta privada em seu nome num banco suíço. Felizmente, solicitamos a tempo o congelamento judicial. Meritíssimo juiz, concluiu o Lourenço, solicitamos que seja totalmente indeferido o pedido de divisão de bens do senhor Diogo, dado que ele é o único culpado, tendo violado os seus deveres conjugais, enganando e tendo um filho com outra mulher. Solicitamos que a totalidade do patrimônio comum, cuja maior parte provém da família da esposa, seja adjudicada à minha cliente, a doutora Leonor. O senhor Diogo deve sair de mãos a abanar. O tribunal deliberou durante 15 minutos. A sentença final foi ditada. O juiz indeferiu o pedido de divisão de bens do demandante Diogo e aceitou o pedido da demandada Leonor. A totalidade do patrimônio comum, avaliado em 5 milhões de euros, passava a ser propriedade exclusiva da Leonor. O Diogo sairia de mãos a abanar. O martelo do juiz ressoou. O Diogo desabou na sua cadeira. 5 milhões de euros, tudo perdido. Os 10 anos de engano e esforço tinham se desvanecido. Levantou a vista e olhou-me com os olhos injetados de sangue, uma mistura de ódio e desespero. Eu levantei-me tranquilamente e saí da sala com o Lourenço. Pensei que, depois daquele golpe mortal, o Diogo se retiraria discretamente, mas subestimei o seu descaramento e a loucura da sua amante. Ao perderem os 5 milhões, sem dinheiro para manter o seu luxuoso estilo de vida e para tratar o seu filho doente, viram-se encurralados. E uma besta encurralada ataca. Uma semana depois do divórcio, enquanto desfrutava das minhas férias a ler um livro de medicina, recebi outra citação do tribunal. Abria. Desta vez, a demandante era ela, a Inês. O que é isto? Perguntei ao Lourenço por telefone. Processam-te. A voz do Lourenço continuava calma. A menina Inês processa-te por negligência médica grave durante a cirurgia. Soltei uma gargalhada, uma risada cheia de desprezo. Negligência médica? Processam-me a mim, uma neurocirurgiã, pelo meu trabalho. Exatamente, disse o Lourenço. Na petição, alega que, por vingança pessoal e ciúmes, agiste deliberadamente com maldade na sala de operações, danificando propositadamente o cérebro do seu filho, o que lhe provocou o risco de paralisia cerebral. É ridículo. Esse risco devia-se ao tumor. Expliquei-lhes isso claramente. Eles não querem saber.
Estão a tentar desviar o caso do âmbito profissional para o pessoal. E sabes quanto pedem de indemnização? Quanto? 5 milhões de euros. 5 milhões. A mesma quantia que o Diogo acabara de perder. Então é isso. Como não conseguiram o dinheiro pela porta da frente, tentam pela de trás. Acreditam que podem manchar a minha reputação para me obrigar a pagar em troca do seu silêncio. É muito provável, disse o Lourenço. É um golpe muito sujo. Não procuram ganhar o julgamento. Sabem que é impossível. Procuram destruir a tua reputação como médica. Assim que a notícia de que a doutora Leonor foi processada em 5 milhões por deixar paralítico o filho da amante do seu marido se espalhar, a tua carreira será seriamente afetada. A opinião pública não se importará com os detalhes técnicos, apenas com o drama. Querem jogar sujo, cerrei o punho. De acordo, jogarei com eles. Lourenço, não te esqueças de que também foste médico. Entendes este caso melhor do que qualquer outro advogado. Prepara todo o processo. Quero que não só percam o julgamento, mas que fiquem humilhados pela sua própria ignorância. Entendido, doutora Leonor? Solicitarei ao hospital o relatório completo da cirurgia, todos os resultados pré- e pós-operatórios e a bibliografia mundial sobre este tipo de tumor. Perfeito. Eles quiseram cavar a sua própria sepultura. Vou dar-lhes uma ajuda. Alguns dias depois, tal como o Lourenço previu, alguns tabloides começaram a publicar notícias ambíguas. Prestigiada cirurgiã acusada de vingança danifica deliberadamente o filho ilegítimo do seu marido. O julgamento dos 5 milhões que abala o mundo da medicina. Amor, dinheiro e ódio. A opinião pública começou a agitar-se. Tentavam destruir-me. Mas não sou alguém que se deixe intimidar. Se atreviam a tocar no meu bisturi, ensinar-lhes-ia o quão aterradora pode ser a precisão da medicina. O julgamento por negligência médica foi muito mais tenso do que o do divórcio. Desta vez, havia muitos jornalistas presentes. Cheiravam o drama. A Inês foi empurrada para a sala numa cadeira de rodas, com o rosto pálido e aspecto frágil, interpretando o papel de vítima. O Diogo acompanhava-a, fazendo de pai magoado e indignado. O seu advogado, o mesmo novato da vez anterior, começou o seu discurso sentimental. Meritíssimo juiz, minhas senhoras e meus senhores, disse, apontando para mim, apenas por ciúmes, pela mesquinhez de uma mulher despeitada, a doutora Leonor destruiu sem piedade o futuro de uma criança inocente. Abusou do seu cargo, do seu bisturi, para levar a cabo uma vingança pessoal. O filho da minha cliente, o pequeno Tiago, poderia ter sido saudável, mas ela deixou-o com paralisia cerebral de propósito. A Inês começou a chorar. O Diogo cerrou os dentes, olhando-me com ódio. Atuavam muito bem. Vários jornalistas começaram a disparar as suas câmaras. Tentavam transformar o tribunal num teatro. Mas o meu advogado, o Lourenço, não lhes deu essa oportunidade. Quando chegou a sua vez, o Lourenço levantou-se. Não falou de ciúmes nem de casos amorosos, falou apenas de medicina. Meritíssimo juiz, começou o Lourenço com a voz firme e clara de um ex-médico. A parte demandante está a tentar transformar num drama sentimental um assunto puramente técnico. Agora, falemos com provas científicas. O Lourenço apresentou um dossiê volumoso. Primeiro, aqui estão os resultados da ecografia transfontanelar e as imagens de diagnóstico do paciente antes da cirurgia. Apontou para uma radiografia. Como podem ver, o tumor ventricular media 8 por 10 centímetros, ocupando quase todo o ventrículo de um recém-nascido. Já estava a comprimir gravemente os centros neuromotores. Segundo, citamos 5 dos estudos clínicos mais recentes das revistas New England Journal of Medicine e da Associação Americana de Neurocirurgia. O Lourenço levantou os documentos traduzidos e autenticados. Para este tipo de tumor, deste tamanho e nesta localização, o mero facto de o bebê ter sobrevivido ao parto já é um milagre. E mesmo com uma cirurgia bem-sucedida, a probabilidade de sequelas permanentes de paralisia cerebral devido à compressão sofrida no útero é de 90%. 90%.
Isto é literatura científica mundial, não uma invenção da doutora Leonor. Terceiro, este é o relatório detalhado da cirurgia de 14 horas. O Lourenço foi passando as páginas, cada passo, desde a incisão, a remoção do tumor, a hemostasia microcirúrgica, tudo foi impecável. A doutora Leonor conseguiu algo que muito poucos cirurgiões no mundo conseguem fazer: remover por completo esse tumor gigante sem danificar nenhum outro nervo. O Lourenço fez uma pausa e olhou diretamente para a Inês e para o Diogo. O advogado da parte contrária diz que a doutora Leonor agiu com maldade. Eu pergunto: se quisesse fazer mal à criança, simplesmente poderia ter se recusado a operar, ou poderia ter atrasado a cirurgia 1 hora, ou poderia ter se enganado num milímetro. A criança teria morrido na mesa de operações. Mas não, foi precisamente porque a doutora Leonor afastou o seu rancor pessoal, cumpriu o seu juramento de Hipócrates e usou todo o seu talento, que essa criança continua viva hoje. O facto de ter risco de paralisia cerebral é a consequência inevitável da sua doença, não um erro da médica. Os únicos que cometeram um erro aqui são os ingratos que caluniaram a pessoa que salvou a vida do seu filho. A voz do Lourenço ressoou na sala. A Inês e o Diogo ficaram sem palavras. O seu advogado sem jeito não conseguiu refutar um único argumento técnico. O tribunal deliberou. A sentença foi rápida. A queixa da Inês foi totalmente indeferida. A cirurgia realizada pela doutora Leonor foi impecável e de acordo com a praxis médica, sem qualquer negligência. A demandante Inês foi condenada a pagar todas as custas do julgamento e uma indemnização por danos à honra à doutora Leonor. A Inês soltou um grito de loucura e desmaiou, ou fingiu desmaiar. O Diogo correu na sua direção com o rosto branco como papel. Eu tinha ganho outra vez. Não só recuperar o meu dinheiro, como proteger o mais valioso, a minha honra como médica. Depois de ganhar 2 julgamentos consecutivos, achei que merecia um pouco de paz. Ainda me restava quase 1 mês de licença. Decidi pôr a minha vida em ordem, começando pela moradia, a casa número 1. Depois da sentença, chamei um serralheiro para trocar todas as fechaduras. Meti toda a roupa e os pertences do Diogo em grandes sacos do lixo. Queria apagar todo o rastro do traidor da minha casa. Estava a limpar a sala quando a campainha tocou. Tocou sem parar, com raiva, até se transformar em pancadas estrondosas na porta. Olhei pela câmara de segurança. Era a minha ex-sogra. Estava de pé, com as mãos nas ancas, o rosto avermelhado, a gritar insultos. Abre a porta, bruxa. Mudaste a fechadura. Pretendes roubar a casa ao meu filho? Abre ou arrombo a porta. Com calma, ativei o altifalante do sistema de segurança. Senhora, por favor, vá-se embora. Esta é a minha casa. Já não é a casa do seu filho. O quê? O que dizes? Ficou atônita e depois a sua fúria aumentou. Esta casa é do meu filho, do Diogo. Tu não passas de uma parasita. Fora da minha casa. Deveria atualizar as suas informações, disse com voz monótona. O tribunal já proferiu a sentença. O Diogo saiu de mãos a abanar. Esta casa é 100% minha. A senhora não tem nenhum direito de estar aqui. Que tribunal? Estão todos mancomunados. Não acredito. Gritou. Vou chamar a polícia. Vou denunciar-te por ocupação ilegal. Tirou o telemóvel e marcou o 112. Polícia, venham à Rua do Carvalho, número 15, agora mesmo. A minha nora está a expulsar-me de casa. Está a ocupar a casa do meu filho. São uns ladrões. Encolhi os ombros, desliguei o altifalante e fui preparar um chá. Sabia que eles viriam. 15 minutos depois, um carro da Polícia de Segurança Pública, PSP, chegou com a sirene ligada. 2 agentes saíram com ar sério. A minha ex-sogra correu na direção deles, a chorar e a vitimizar-se. Agentes, olhem, a minha nora, que ingrata. Expulsa-me, ocupa a casa. Ai, meu Deus! Um agente bateu à porta, pedindo que o proprietário saísse. Saí tranquilamente e abri o portão.
Boa tarde, agentes. Sou a Leonor, a proprietária desta casa. Senhora Leonor, disse um agente. Recebemos uma chamada desta senhora a dizer que a senhora está a ocupar a casa do filho dela. O que aconteceu? Sorri. Acho que a senhora está um pouco confusa. Entrei em casa e tirei uma pasta. Primeiro, esta é a escritura da propriedade em meu nome, doutora Leonor Vargas. Segundo, esta é a sentença de divórcio do Tribunal de Primeira Instância, definitiva e executória. Apontei para uma linha sublinhada a amarelo. O tribunal determina que, devido à grave violação dos deveres conjugais por parte do senhor Diogo, a totalidade deste bem comum passa a ser de minha exclusiva propriedade. O senhor Diogo já não tem qualquer direito sobre esta casa. O agente leu os documentos com atenção e assentiu. Agente, acabei de me divorciar. Esta senhora é a minha ex-sogra. Veio aqui armar um escândalo. Mudei a fechadura da minha casa. Cometi alguma ilegalidade? O agente virou-se para minha ex-sogra com um tom severo. Senhora, os documentos legais são claros. A casa pertence à senhora Leonor. Ela tem pleno direito sobre a sua propriedade. A senhora não tem nada a fazer aqui. O quê? Ela está a enganar-me. Está a enganar-los a vocês, insistiu ela. Nós trabalhamos com a lei, retorquiu o agente. A senhora está a perturbar a ordem pública e a apresentar uma queixa falsa. Advertimos-la de que, se continuar a incomodar a senhora Leonor, levantaremos um auto e será sancionada. Por favor, retire-se. A minha ex-sogra ficou de pedra. Não esperava ser repreendida. O seu rosto arroxeou de raiva. Fulminou-me com o olhar e resmungou uma ameaça. Tu vais pagar, mas... Depois, foi-se embora, cabisbaixa, sob os olhares curiosos dos vizinhos. Sorri e fechei o portão. Obrigada pelo vosso trabalho, agentes. A batalha pela casa número 1 terminara, mas eu sabia que ainda restava a casa número 2. Uma vez resolvido o assunto da moradia, concentrei a minha atenção no apartamento de luxo no bairro do Chiado. Essa era a verdadeira espinha atravessada. O apartamento era um bem próprio, um presente dos meus pais antes de me casar. Mas durante 8 anos fora tão estúpida que deixara a minha sogra viver lá para que ela pudesse gabar-se de ter uma casa de luxo em Lisboa. O Diogo, com a sua cobardia, sempre dissera à sua família da aldeia que ele mesmo o comprara com o seu esforço, para que a sua mãe vivesse como uma rainha. Era hora de o recuperar. Não fui sozinha, chamei o Lourenço. Prepara uma empresa de mudanças profissional, daquelas que vêm com segurança privada e um bom serralheiro. O que planeia fazer? A voz do Lourenço soava divertida. Vou recuperar a minha propriedade e prevejo que a minha ex-sogra não sairá a bem. Entendido. 3 dias depois, estava no portal do luxuoso edifício. A equipa de mudanças, 6 homens de uniforme e 2 seguranças corpulentos esperavam-me. O serralheiro estava pronto. Subimos ao 25º andar. A vista da cidade era espetacular. Um dia adorei este apartamento, mas para agradar ao Diogo e à sua mãe, nunca vivi nele. Toquei a campainha. Passado um bocado, a minha ex-sogra abriu a porta. Usava uma máscara de pepino e um pijama de seda. Ao ver-me, sobressaltou-se e o seu rosto ensombrou-se. Tu, o que fazes aqui? Esta não é a tua casa. Tentou fechar a porta com força, mas fui mais rápida. Pus o pé para o impedir. Os meus 2 seguranças adiantaram-se, flanqueando a porta para que ela não a pudesse fechar. Senhora, sorri, um sorriso que eu sabia que ela odiava. Volta a enganar-se. Esta é exatamente a minha casa. Mostrei-lhe a escritura da propriedade. O meu nome, Leonor Vargas, estava claramente impresso, e a data de aquisição era anterior ao meu casamento com o filho dela. É um bem próprio, disse claramente. Não tem nada a ver com os 5 milhões de euros que o seu filho acabou de perder. É meu, sempre foi meu. Tu, tremia, não de medo, mas de raiva. Vigarista, cabra. Esta casa foi o meu filho que a comprou para mim. O seu filho mentiu-lhe. Não pôs um cêntimo nesta casa.
Agora, por favor, recolha os seus pertences pessoais e abandone a minha propriedade imediatamente. Não me vou embora. Esta é a minha casa. Se entrarem, chamo a segurança. Já falei com a administração do edifício. Confirmaram que sou a proprietária. Fiz um sinal à equipa de mudanças. Podem começar a trabalhar. Todos os móveis desta casa, exceto a roupa pessoal da senhora, para o lixo. Não melhor, doem-nos à caridade, que sirva como a minha boa ação do dia. Atreve-te, gritou, lançando-se para me arranhar. Mas os seguranças detiveram-na com suavidade. Calma, senhora. A proprietária contratou-nos. O serralheiro começou a trocar a fechadura. A equipa de mudanças começou a entrar. A minha ex-sogra, vendo que não podia fazer nada, recuou. O seu olhar brilhou com malícia. Tirou o telemóvel. Bem, achas que ganhaste? Sibilou. Vou ligar aos meus parentes para verem como maltratas a tua sogra. Espera e verás. Eu sabia que o melhor ato da peça estava prestes a começar. Sabia exatamente o que ela faria. Não ligaria ao Diogo, que agora não tinha nem dinheiro nem poder. Ligaria ao seu clã da aldeia, aquela gente cujo respeito o Diogo comprara durante anos com o meu dinheiro. E tal como esperava, sentou-se no chão e começou a chorar e a lamentar-se ao telefone. A sua voz, antes esganiçada, era agora um soluço trágico. Ai, meu Deus, primo, sobrinho, ajudem-me! A Leonor, a ex-mulher do Diogo, veio roubar-me a casa. Está a bater-me. Trouxe brutamontes para me baterem. Diz que é a dona e põe-me na rua. Ai, que sou uma pobre velha. E ela não tem piedade. Diz que toda a nossa família somos uns saloios da aldeia. Venham salvar-me. Uma atuação perfeita. Acusava-me de agressão e ao mesmo tempo feria o seu orgulho regional. Sabia que os parentes do Diogo eram de sangue quente e odiavam que lhes chamassem saloios. Fiquei de braços cruzados a observar. Fiz um sinal à equipa de mudanças. Continuem. Depois, entrei tranquilamente na casa de banho e fechei a porta à chave. Não ia ser tão tola a ponto de ficar do lado de fora quando aquela turba chegasse. Tinha o telemóvel preparado. Como era de esperar, apenas 20 minutos depois, o tranquilo edifício de apartamentos transformou-se num caos. O elevador abriu-se. Ouviram-se passos a correr pelo corredor e gritos e insultos. Onde está a Leonor? Onde está essa cabra? Abre a porta. Vais ver o que é bom para tosse. A porta do apartamento, ainda aberta para as mudanças, tremeu. 4 ou 5 homens tatuados, com aspecto de rufias, irromperam pela casa. Onde está a tia? O que lhe fizeram? A minha ex-sogra, ao ver os seus reforços, começou a chorar ainda mais alto. Aí estão eles. Bateram-me. Estão a roubar-me a casa, sobrinhos, filhos da P, vez está. O líder, provavelmente o primo, viu a equipa de mudanças. São vocês, cabrões? Atrevem-se a tocar na minha família? O chefe das mudanças levantou as mãos. Não, não. Nós somos apenas trabalhadores contratados. Aqui estão os papéis. Papéis, o cralho. O tipo nem olhou e deu uma bofetada no chefe. Estou-me a cegar. Desapareçam todos daqui agora mesmo. Outro dos trabalhadores, ao ver o seu chefe agredido, encheu-se de coragem. Mas o que é que estão a fazer? Estamos a trabalhar legalmente. Legalmente? A nossa lei é esta. O líder deu-lhe um pontapé. Desencadeou-se uma zaragata. A minha equipa de mudanças, apesar de ter segurança, não era rival para aqueles brutos. Estavam a levar uma tareia. Os móveis começaram a partir-se. Ouviam-se gritos, insultos e o estrondo de coisas a quebrarem. Nesse momento, da casa de banho, marquei tranquilamente o 112. Olá, sou a Leonor, proprietária do apartamento 2501 das Torres do Chiado. Denuncio que um grupo de 5 ou 6 homens entrou ilegalmente na minha casa. Estão a agredir os funcionários de uma empresa de mudanças que contratei e a destruir a minha propriedade. Por favor, venham imediatamente. Estou escondida na casa de banho. Ouvi o primo gritar lá fora. Onde está a Leonor? Tirem-na daí. Vamos matá-la. Começaram a esmurrar a porta da casa de banho. Esconde-te, cabra. Sai daí.
Segurei o telemóvel com calma para que a central do 112 ouvisse claramente as pancadas e os insultos. Apenas 5 minutos depois, as sirenes ressoaram lá embaixo. Desta vez não eram 2 polícias municipais, era o Corpo de Intervenção, CI, da PSP. Chegaram rápido. A segurança nestas zonas de luxo é máxima. O pano estava prestes a cair sobre a farsa da minha ex-sogra. As pancadas na porta da minha casa de banho cessaram. Ouvi o alvoroço e a voz autoritária da polícia do lado de fora. Todos quietos. Larguem o que têm nas mãos e ponham-nas na cabeça. Quem são vocês? Nós. O bando de parentes começou a balbuciar. A sua agressividade desvaneceu-se ao verem a polícia de intervenção. Esperei mais alguns minutos até a situação estar controlada e então abri lentamente a porta da casa de banho. O meu apartamento parecia um campo de batalha. Móveis partidos por todo o lado. Os trabalhadores das mudanças estavam no chão, um a segurar um braço, outro com a cara magoada. A minha ex-sogra, em vez de parecer vitoriosa, estava encolhida num canto, pálida como cera. Os seus parentes estavam contra a parede com as mãos no ar. Um inspetor aproximou-se de mim. É a senhora Leonor, a proprietária? Sim, sou eu, disse, tentando manter a calma, embora o meu coração batesse com força. Obrigada por virem tão rápido. Relate-nos os factos. Mostrei-lhe todos os documentos. Esta é a escritura que prova que sou a proprietária. Este é o contrato que assinei com a empresa de mudanças. Estava a proceder à remoção dos meus bens quando esta senhora, apontei para minha ex-sogra, chamou estes homens. Entraram sem dizer uma palavra, agrediram os meus funcionários e destruíram a minha propriedade. O inspetor assentiu. Entendido. Dirigiu-se à equipa de mudanças. Estão feridos? Querem apresentar queixa? O chefe da equipa, o que levara a bofetada, atreveu-se a falar. Sim, senhor. A mim agrediram-me e aos meus colegas também. Entraram muito violentos. Exigimos uma indemnização pelos danos e pelas despesas médicas. De acordo, levantaremos o auto. O inspetor encarou os parentes. Quem vos chamou para virem aqui? A minha ex-sogra tremia, sem se atrever a falar. O primo sussurrou. Foi a minha tia que ligou. Chamou-vos para agredirem pessoas, não foi? Disse que lhe estavam a roubar a casa, que a estavam a agredir. E vocês, sem verificarem a informação, vêm para aqui armar confusão e agredir pessoas? Bradou o inspetor. Terão de nos acompanhar todos à esquadra. Desordem pública, invasão de propriedade e ofensas à integridade física. Ao ouvir a palavra esquadra, todos empalideceram. Nesse preciso momento, tocou o telemóvel da minha ex-sogra. Seguramente era o Diogo. Não se atreveu a atender. O inspetor disse, senhora, ligue a um familiar para que se encarregue. Alguém tem de responder por isto e pelos danos. Sorri. Ah, a pessoa mais responsável por ela é o filho dela, o Diogo. De certeza que não tarda a chegar. E efetivamente 10 minutos depois, o Diogo chegou a correr, ofegante. Provavelmente a mãe não lhe atendia o telemóvel e ele ficara preocupado. Ao entrar e ver o desastre, a sua mãe encolhida e os seus parentes detidos pela polícia, o seu rosto tornou-se branco. O quê? O que aconteceu aqui? Gaguejou. O inspetor aproximou-se. É o senhor Diogo, o filho desta senhora? Sim, eu. Bem, a sua mãe e os seus parentes acabaram de invadir isto, destruindo a propriedade e agredindo várias pessoas. O polícia apontou para o apartamento. A senhora Leonor é a proprietária legal. Como pensa resolver isto? O Diogo olhou-me com vontade de me matar, mas à frente da polícia não se atreveu a fazer nada. Leonor, por que fizeste isto? Recriminou-me. Soltei uma gargalhada. Eu? O que fiz eu? Eu estava a limpar a minha casa. Devias perguntar à tua mãe e aos teus parentes o que eles fizeram com a minha casa. Ia dizer que era a casa deles, mas engoliu as palavras quando lhe mostrei a escritura. Sabia que já não podia mentir. A sua mentira de comprei um apartamento para minha mãe ficava exposta diante de toda a sua família. O primo olhou-o com desconfiança. Diogo,
Não dizias que este apartamento tinha sido tu a comprá-lo? O Diogo ficou sem fala. Bem, isso não é da nossa conta, interveio o inspetor. Por agora, o senhor é o responsável. Tem de indemnizar a empresa de mudanças. Reclamam 5.000 euros por despesas médicas, danos morais e cancelamento do contrato. 5.000 euros? Gritou o Diogo. Acabara de perder 5 milhões, e agora 5.000 euros eram um problema para ele. Exato. Se não pagar, deteremos todos os seus familiares para iniciar um processo judicial. O Diogo cerrou os dentes. Não tinha outra opção. No meio da mais absoluta humilhação, à minha frente dos seus parentes, teve de tirar o telemóvel e fazer uma transferência. Uma vez recebido o dinheiro, a empresa de mudanças foi-se embora. A polícia, depois de advertir os parentes, também se foi. Só ficamos eu, o Diogo e a sua mãe sentada no chão. Os parentes foram-se embora cabisbaixos, olhando para o Diogo já não com a admiração pelo catedrático, mas com desprezo. Agora, disse eu à minha ex-sogra, convido-a a ir-se embora. Farei com que embalem as suas coisas e as enviem para a aldeia. Tu, já não tinha forças para insultar. O Diogo ajudou a mãe a levantar-se. Olhou-me. Muito bem, Leonor. Conseguiste. Destruíste tudo o que eu tinha. Apenas recuperei o que era meu, respondi com frieza. E lembra-te, isto ainda não acabou. Expulsos das 2 casas, sem um cêntimo dos 5 milhões e humilhado perante a sua família, o Diogo e os seus afundaram-se na miséria. Tiveram de se mudar para um velho e degradado apartamento de habitação social na periferia, um lugar que o Diogo costumava descrever como o cu de Judas. Soube por alguns amigos comuns. Sem dinheiro, sem casa e com uma criança doente cujo tratamento era caríssimo, a amante Inês já não vivia como uma rainha. Sabia que alguém como o Diogo nunca se renderia. Encurralado, recorreria ao golpe mais baixo. E nesta época, o golpe mais baixo é a opinião pública. A minha licença estava prestes a terminar. Preparava-me para voltar ao hospital, onde o meu trabalho me esperava. Mas, precisamente na manhã em que ia regressar, a tempestade rebentou. O Lourenço ligou-me muito cedo, com voz urgente. Leonor, vê a internet agora mesmo. Ele fez a sua jogada. Liguei o computador. A primeira coisa que vi foram manchetes sensacionalistas, publicações em redes sociais partilhadas a uma velocidade vertiginosa. Escândalo! Prestigiada cirurgiã do Hospital de Santa Maria, agride marido e a sua amante no hospital. Vídeo exclusivo. A bofetada da cirurgiã estéril à jovem amante do seu marido, recém-parida. A verdade por trás do divórcio dos 5 milhões. Cirurgiã malvada ou vítima desesperada. Eles tinham feito-no. O Diogo tinha divulgado o vídeo. Era uma gravação das câmaras de segurança do hospital. Tinha-o editado habilmente. O vídeo não tinha som, mostrava apenas a cena em que eu, esgotada, com o meu pijama de bloco, estava de pé em frente ao Diogo e à Inês. E então, a imagem da minha mão a levantar-se e a esbofetear o Diogo e depois a Inês. Só isso, um vídeo mudo onde eu agredia outros. Debaixo do vídeo, um longo e lacrimoso texto escrito pelo Diogo ou pela Inês. Contava como ele era um catedrático humilde, desprezado pela família da sua rica esposa. Dizia que eu, por ser estéril, tinha problemas psicológicos e ciúmes doentios, que a Inês era apenas uma estudante que se apaixonara por ele inocentemente. Escreveu sobre a cirurgia. Embora o meu filho estivesse em estado crítico, a minha esposa, a doutora Leonor, impôs-nos condições. Atrasou a operação deliberadamente e, após a cirurgia, quando soubemos que o meu filho poderia ter paralisia cerebral, não escondeu a sua satisfação. Agrediu-nos no corredor do hospital no nosso momento de máxima dor. Não disse nada sobre o seu engano da viagem a Paris. Não disse nada sobre eles me terem caluniado primeiro. Apenas pintou um quadro em que eu era a esposa ciumenta, cruel, que usava a sua profissão para se vingar. A opinião pública, como sempre, não precisou de mais detalhes. Milhares de comentários de ódio inundaram os meus perfis e os do hospital. Inacreditável.
uma médica com essa ética. Que mulher mais malvada, além de estéril, é uma invejosa. O Hospital de Santa Maria deveria retirar a licença a esta mulher imediatamente. Não importa que o teu marido te engane, não tens o direito de bater em ninguém, muito menos numa mulher que acaba de dar à luz. O meu telemóvel não parava de tocar. A direção do hospital, os meus chefes, os meus colegas estavam em choque. O hospital pediu-me que não regressasse por enquanto, até que a crise mediática se resolvesse. O Diogo conseguira. Com este golpe, procurava destruir a minha carreira. Queria que eu perdesse tudo. Pensou que eu desmoronaria sob esta pressão. Desliguei o telemóvel e o computador. Preparei uma tilha. Ele lançara a bomba, mas esquecera-se de que o detonador continuava na minha mão. Lourenço, liguei ao meu advogado. Tens preparado o que te pedi? Pronto, Leonor. O vídeo original em alta definição e com som e as duas sentenças judiciais com os nomes pixelizados, mas o conteúdo claro. Bem, interrompi-o. Lança tudo agora. Se o Diogo quer uma guerra mediática, dar-lhe-ei uma guerra total. Se ele começou com uma peça de teatro muda, eu responderei com um documentário com som, imagem e provas legais. Nessa mesma tarde, um prestigiado jornal digital, onde um velho amigo meu era diretor, publicou um artigo em exclusivo com o título A Verdade sobre o Caso da Cirurgiã. Vídeo original e sentenças judiciais revelam quem é a verdadeira vítima. O artigo começava com o vídeo mudo que o Diogo divulgara, mas imediatamente a seguir, o ecrã dividia-se. De um lado, o vídeo mudo, do outro, o vídeo original com som de alta qualidade extraído das câmaras de segurança. E desta vez, o público pôde ouvir. Ouviram a Inês gritar. Está com ciúmes porque é uma estéril. Agiu com maldade. Ouviram a minha ex-sogra acrescentar. Mulher sem escrúpulos a prejudicar o meu neto. E, sobretudo, ouviram o Diogo dizer. Não esperava que fosses este tipo de pessoa. Como pudeste fazer-lhe isto? És um demônio. E então ouviram as minhas bofetadas, ouviram a minha voz sibilante. Bato-te porque te atreveste a insultar a minha capacidade de ser mãe. E ouviram a minha revelação. Não era suposto estares em Paris, esta é a tua viagem de trabalho? A usar o meu dinheiro para sustentar a tua amante e o teu filho. Tudo ficou claro como água. Quem atacou primeiro? Quem caluniou? Quem foi a vítima da traição? Mas não terminou aí. O artigo anexava 2 ficheiros PDF com o selo do tribunal. O primeiro, a sentença de divórcio. Lia-se claramente. O senhor Diogo violou gravemente a lei do casamento e da família, enganando a sua esposa e tendo um filho fora do casamento. É indeferido o pedido de divisão de bens. A totalidade do patrimônio comum, 5 milhões de euros, é adjudicada à senhora Leonor. O senhor Diogo sai de mãos a abanar. O segundo ficheiro, a sentença do julgamento por negligência. O conteúdo era igualmente claro. É indeferida a queixa da menina Inês. A cirurgia da doutora Leonor foi impecável e, de acordo com a praxis, o risco de 90% de paralisia cerebral deve-se à patologia do tumor, não à médica. A menina Inês é condenada a pagar as custas e uma indemnização por danos à honra à doutora Leonor. A verdade fora revelada, não com lágrimas, mas com um vídeo com som e com sentenças judiciais. A opinião pública, a mesma que me insultara horas antes, deu uma volta de 180 graus. A sua ira dirigiu-se por completo ao Diogo e à Inês. Meu Deus! Então caluniaram-na. Puseram-lhe os cornos, chamaram-lhe estéril, e ainda assim ela teve de operar para salvar o filho da amante. Que mulher forte! O marido é um cabrão e um cobarde. Perde o julgamento e o dinheiro e põe-se a morder. Que tipo de catedrático é este? Engana a mulher a dizer que vai para Paris para ficar aqui e ter um filho com uma aluna. Que sem vergonha! E a estudante não fica atrás. Rouba-lhe o marido. Tem um filho e ainda por cima processa a pessoa que salva a vida do seu filho, pedindo 5 milhões. Que cara de pau! A tempestade mediática mudou de direção de forma vertiginosa.
Encontraram os perfis do Diogo e da Inês e milhões de maldições caíram sobre eles. E um golpe mais, que não dei eu, mas a própria comunidade da internet. Os estudantes da Universidade da Inês começaram a desenterrar podres. Reviram a defesa do seu trabalho de fim de curso e descobriram que era suspeitamente semelhante a uma investigação publicada pelo Diogo 1 ano antes. Acusaram-na de plágio e de usar a sua relação para obter boas notas. Outros estudantes acusaram o Diogo de assediar alunas. Já não era apenas um assunto familiar. Tornara-se num escândalo acadêmico e ético que abalou o mundo da educação. O Diogo e a Inês, de vítimas, passaram a ser os vilões da sociedade. Tinham sido esmagados sem piedade. Após o escândalo mediático, a Universidade do Diogo não pôde ficar de braços cruzados. Sob a pressão da opinião pública e do Ministério da Educação, tiveram de abrir um processo disciplinar. No entanto, o resultado foi uma simples palmada no pulso, suspensão de funções e de vencimento durante 3 meses e a retirada de todos os suplementos desse ano. Nada mais. Não podiam despedir tão facilmente um catedrático de prestígio, sobretudo se ainda fosse útil para certos projetos. Eu sabia disso, sabia como o sistema funcionava. E parece que o Diogo também acreditava nisso. Pensou que tinha superado a crise. Depois de algumas semanas de silêncio, quando a opinião pública começou a acalmar, a sua arrogância ressurgiu. Uma noite, um número desconhecido ligou-me. Tive o pressentimento de que era ele. Atendi. Leonor, sou eu, o Diogo. A sua voz não soava arrependida, mas cansada e com um toque de superioridade. Permaneci em silêncio. Sei que aconteceram muitas coisas. A opinião pública é terrível. Suspirou, como se ele fosse a vítima. Mas, como vês, continuo de pé. A universidade não me pode fazer nada. Só me suspenderam por 3 meses. Depois, voltarei. Sabes por quê? Continuei em silêncio, a ouvir o seu monólogo. Porque sou um talento, disse, elevando a voz. Sou insubstituível. Esses projetos de investigação, sem mim, não vão a lado nenhum. Todos eles, desde o reitor até o decano, dependem de mim. Começou a rir. Estás a ver, Leonor? De que te servem os teus 5 milhões? De que te serve teres ganho julgamentos? Tu continuas a ser uma simples médica. Eu, pelo contrário, sou um cientista. Perdi isto, mas conseguirei outras coisas. Em breve, recuperarei tudo. Tu, no entanto, perdeste-me a mim. Perdeste uma família. Tu és a fracassada. A sua estúpida arrogância deu-me náuseas. Eu também me ri, uma risada suave, mas gélida. Diogo disse, pronunciando seu nome pela primeira vez em muito tempo. Acreditas mesmo que chegaste onde estás por ti mesmo? A sua risada cortou-se abruptamente. O quê? O que queres dizer? Acreditas que és tão inteligente, tão brilhante, que por isso subiste tão rápido? Acreditas que ser o catedrático mais jovem foi por mérito próprio? Esbocei um sorriso de desprezo. Nunca te perguntaste por que é que a tua tese de doutoramento, que era medíocre, foi aprovada com tanta facilidade? Ou por que é que tu, um novato sem experiência, foste nomeado vice-reitor e depois catedrático em poucos anos? Leonor. O Diogo começou a balbuciar. Pressentia algo. Acreditas que esse programa de 2 anos em Paris caiu do céu? Acreditas que o reitor, o decano, o catedrático emérito que tanto te apoiou, te respeitavam pelo teu talento? Ri-me com desdém. Enganas-te. Respeitavam-te, apoiaram-te, deram-te tudo porque eras o genro da minha família, porque eras o meu marido. Não, não pode ser. O meu pai disse lenta e claramente, o doutor Inácio Vargas, esse médico reformado que tu consideras um velho acabado, esqueceste-te de quem ele foi. Esqueceste-te de que o reitor, o decano e todos os que te ajudaram a subir foram alunos dele, gente que lhe deve favores. Deram-te tudo porque o meu pai lhes pediu. Fê-lo porque ama sua filha e queria que ela fosse feliz com o homem que amava. Esperava que tu, um rapaz da aldeia, soubesses estar à altura. Mentes, o teu pai não fez nada.
Durante todo este tempo, enquanto te processava e recuperava as minhas casas, ele não moveu um dedo. Disse que era a minha batalha. Fiz uma pausa. Mas esta noite, quando me ligaste com a tua arrogância, a gabares-te de ser insubstituível, assinaste a tua própria sentença de morte. Acreditas que a suspensão de 3 meses foi um castigo leve? Não, foi porque o meu pai ainda não tinha intervindo. Estava a dar-te uma última oportunidade, mas tu rejeitaste-a. Assim que desligares, saberás. Sorri. Adeus, Diogo. Desliguei sem lhe dar oportunidade de responder. O castigo final fora executado. Pensei que ele demoraria um bocado a assimilar, mas enganei-me. Menos de 15 minutos depois, o meu telemóvel voltou a tocar. Era ele. Desta vez, não desliguei. Queria ouvir o seu desmoronamento. Leonor, mentes. Diz-me que mentes. Gritava do outro lado. A sua voz já não era arrogante, mas cheia de pânico. O reitor acabou de me ligar. Disse que todos os meus projetos ficam suspensos indefinidamente. Dizem que violei a ética de investigação. Despromoveram-me. Enviam-me para o laboratório como técnico. Uau, respondi. Que rápidos. Parece que os antigos alunos do meu pai continuam a ser eficientes. Não, não pode ser. Arquejava. Leonor, não me podes fazer isto. Fala com o teu pai. Diz-lhe que me perdoe. Foi um erro. Eu sei. Foi um erro. Perdoa-me. Ri-me. É tarde, Diogo. Quando me ligaste para te regozijares, cavaste a tua própria sepultura. Não, por favor, Leonor, rogo-te. Ajoelho-me. Ouvi um baque surdo, como se ele realmente se tivesse ajoelhado. Perdoa-me. Desta vez a culpa foi toda da Inês. Foi ela que me seduziu. Ela é apenas uma sombra tua, Leonor. Uma sombra minha? Esbocei um sorriso de desprezo. Que original. É verdade. Estava com ela porque me lembrava um pouco de ti quando eras jovem, daquela estudante inocente. Foi um momento de fraqueza. Eu continuo a amar-te a ti, Leonor. Só te amo a ti. O nojo subiu-me pela garganta. Como podia ele dizer algo tão reles? Suplico-te, Leonor. Todos os homens cometem erros. Olha à tua volta. O próprio reitor tem um caso com uma doutoranda e o decano vai abordar-os todas as semanas. E esse venerável catedrático emérito tem uma segunda família nos arredores. Todos os homens são assim. Eu só tive o azar de ser apanhado. No seu pânico, não hesitou em vender todos aqueles de quem, minutos antes, se gabara que dependiam dele, só para justificar a sua própria miséria. Expusera a podridão do seu ambiente, mas a mim já não me importava. Diogo, interrompi-o. Já acabaste? Eu rogo-te. O que acabaste de dizer, sorri, é muito interessante. Vou guardar a gravação. Nunca se sabe. Talvez devesse enviar lá as esposas do reitor, do decano e do catedrático, a ver se elas também acham que todos os homens são assim. Não, não faças isso, gritou, desesperado. Sabia que, se o fizesse, não só ele, mas toda a sua rede de apoio se desmoronaria e o esmagariam. Por que não? Perguntei. Embora suspirasse, fingindo cansaço. Não tenho tempo para isso. Eles não são o meu problema. Só tu. Obrigada por estes 10 anos. Foi uma lição muito cara. Obrigada por me mostrares o verdadeiro rosto do rapaz da província que se fez a si mesmo. Agora, adeus para sempre. Desliguei e desta vez bloqueei o número dele para sempre. Ele mesmo me dera uma última faca ao revelar os segredos dos outros, mas eu não precisava dela. Para mim, ele já estava morto. Depois daquela última chamada, desliguei o telemóvel. Pela primeira vez em 2 meses, senti o meu peito leve. Todo o peso, todo o rancor pareceu desvanecer-se com aquela última chamada. Destruir a sua carreira, sim, mas fora a sua escolha. Se tivesse sido inteligente, se tivesse aceite ir-se embora de mãos a abanar e em silêncio, o meu pai tê-lo-ia deixado manter o seu título de catedrático. Mas foi demasiado arrogante. Desafiou-me e pagou o preço. Não voltei ao hospital de imediato. Comprei um bilhete de avião para um tranquilo resort nos Açores. Desliguei todos os meus dispositivos.
Todas as manhãs acordava, praticava yoga e respirava o ar puro do mar. Passeava pela areia, lia os livros de medicina que tinha pendentes, desfrutava de boa comida e de um sono profundo e sem pesadelos. Já não pensava no Diogo, nem na Inês, nem em nenhum deles. Tinham sido expulsos da minha vida. Tinha 5 milhões no banco, 2 propriedades em meu nome e, o mais importante, uma carreira e uma honra que ninguém me podia tirar. Era rica, era livre. Quando voltei ao hospital, todos me receberam de braços abertos. O escândalo tornara-me famosa, mas de uma forma positiva. Tornei-me um símbolo de mulher forte e de ética médica. A direção do hospital, depois de saber toda a verdade e provavelmente após uma chamada do meu pai, pediu desculpas publicamente pelos transtornos. Voltei a vestir a bata branca. A minha mão continuava firme ao segurar o bisturi. Os pacientes esperavam-me. A minha vida tinha muitas coisas importantes pela frente. Às vezes, chegavam-me notícias do Diogo, não porque as procurasse, mas porque a sua situação era demasiado patética. De ser um catedrático de prestígio, foi despromovido a técnico de laboratório com um salário miserável. Os projetos de investigação, claro, foram-lhe retirados. Afinal, quando o trampolim chamado a minha família desapareceu, ele não era ninguém. Vivia naquele apartamento degradado na periferia com a sua mãe queixosa e a sua amante Inês, que já não era jovem e bela, mas uma mãe estressada e amargurada que lhe atirava constantemente à cara a sua falta de dinheiro. E a carga mais pesada, o filho. Tal como diagnostiquei, o bebê sofria de uma paralisia cerebral severa. Precisava de reabilitação caríssima e de cuidados constantes. Era uma carga econômica e emocional sem fim. Ouvi dizer que o Diogo pedia dinheiro emprestado a toda a gente, mas depois do que fizera, ninguém queria saber dele. Tinha de fazer trabalhos extra depois das suas horas no laboratório. O seu ar de catedrático digno desaparecera. Perdera tudo: carreira, dinheiro, fama e liberdade. Estava amarrado para sempre às consequências dos seus atos. Uma mãe amargurada, uma amante ressentida e um filho doente. Esse era o castigo mais justo para ele. Muito pior do que a prisão. Viveria nesse inferno terreno dia após dia, para o resto da sua vida. E eu seguia em frente. A minha vida era longa e havia muitas mais cirurgias à minha espera, muitas mais vidas para salvar.